Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. Vamos analisar aqui os comentaristas do programa Jogo Aberto, Denilson, Renata Fã, falando sobre a derrota vergonhosa do Flamengo para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, que, meu amigo, gerou uma polêmica muito grande aí sobre uma possível demissão do técnico Jorge Sampaoli. Faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo e também compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp. Vamos analisar juntos aqui e eu quero que você participe escrevendo nos comentários o que o Flamengo precisa fazer para sair de vez dessa situação. Lembrando que domingo já tem a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, tá bom? Créditos, canal da Band, link na descrição. Bora então aqui analisar as últimas notícias do Flamengo. As invenções, pelas improvisações, e o Flamengo vai num clima ruim também para essa decisão. Ninguém teve saldo positivo, tá todo mundo com saldo no vermelho, bebê. Ombrão bonito, hein? Que ombro, esse O último teste antes da decisão da Copa do Brasil para o Flamengo não saiu como Sampaoli esperava. Com 7 baixas na equipe, sem os 2 laterais esquerdos, o argentino fez escolhas questionadas pela torcida. Davi Luiz jogou no meio, Thiago Maia fez a lateral. O treinador tentou explicar o que planejou. O Thiago foi por conta da lesão do Felipe no dia anterior. Não tínhamos muitas alternativas. Ia repetir um pouquinho com a ausência do Pulgar o plano contra o Botafogo, usando o Davi de pivô para se meter na linha de 5. Enfrentamos uma equipe que tem muitos cruzamentos. A gente vive um momento de a imprensa não ver os treinos, né? Então, sim, também é verdade. E aonde se cria muitas coisas que chega pro torcedor muita mentira. Foi treinado, Davi treinou no meio, eu treinei um pouquinho mais aberto. As coisas não deram certo, porque a gente perdeu, é claro. E dentro do jogo acontecem muitas variantes, né? Muitas coisas que às vezes saem do nosso controle, às vezes está no nosso controle. E o que a gente tenta é, ao máximo, se entregar, porque vontade dos jogadores não falta. A dupla Pedro e Gabigol chegou a assustar o Atlético logo no início da partida, assim como Everton Cebolinha. Léo Link foi bem. Nessa jogada, Matheus Cunha entregou a bola nos pés de Zapelli, que bateu em cima de Léo Pereira. A defesa estava desarrumada. Nessa falha de Davi Luiz, Pablo ficou com a bola e deixou Coelho na cara do gol. Matheus Cunha se redimiu. O primeiro gol do Atlético saiu de um escanteio curto. Aí Vitor Bueno arriscou de longe, a bola desviou em Pedro, que dificultou a vida de Matheus Cunha. No rebote, Kaká marcou. No fim do primeiro tempo, Léo Pereira quase deixou tudo igual. Madison tirou em cima da linha. Na segunda etapa, Sampaoli tentou organizar a equipe, com as entradas de Alan e Everton Ribeiro. O volante ficou pouco tempo em campo e saiu lesionado. O meia entrou mal. Para piorar a situação, Gabigol foi expulso com 20 minutos de jogo, por ter dado uma abraçada em Coelho. Eu fui me proteger, né, dele, porque eu vi que ele tinha escorregado, eu fui me proteger e meu braço acabou escorregando para frente, ele achou que foi uma agressão e você vendo no VAR realmente parece. Depois disso, a última boa chance do Flamengo foi esse chute aí de Pedro. O Furacão ficou ainda mais confortável no jogo. O segundo gol saiu com Alex Santana, depois de bobeada de Léo Pereira. O Atlético Paranaense teve um pênalti nos acréscimos. Everton Ribeiro derrubou Rômulo na área. Vitor Bueno cobrou e fez 3-0 em Cariacica. Os 11 dias de data FIFA não foram tão bem aproveitados pelo Flamengo. Isso tem sido uma constante, né? E é verdade. Creio eu que a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem trabalhado. A gente realmente não conseguiu vencer esses jogos depois da data FIFA. Eu era muito feliz pela força do elenco.
por esses 7 dias que nós treinamos. Tem que parabenizar todos os atletas. A equipe desembarcou no Rio de Janeiro pela madrugada com forte esquema de segurança. Apenas um torcedor protestou de forma pacífica. Jogar, irmão. Você é Flamengo, pai. Alan apareceu de muletas. No próximo domingo, o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Uma grande festa está sendo preparada pela torcida, que arrecadou dinheiro através de vaquinha nas redes sociais. Em contrapartida, o clima mudou. A pressão em cima dos jogadores e principalmente do técnico Sampaoli aumentou ainda mais. Um jogo que, por ser uma final, vai ter uma tensão importante. Um jogo que, por ser uma final, vai ter uma atenção importante. Os dois times têm grandes jogadores. São Paulo foi buscar o Lucas Moura no mercado, o Rames Rodrigues. Se reforçou para ganhar. Eu confio muito nesta final, em fazer esses dois jogos importantes para que o clube tenha um título. Sigo esperançoso. Tenha um título e sigo esperançado. Apesar do balde de água fria antes da final contra o tricolor paulista, o camisa 10 não perdeu a confiança no título e tentou motivar o torcedor que está decepcionado. Se eu não me engano, o São Paulo também perdeu, né? Então, eles também não vencem há um bom tempo no Brasileiro. Eu tenho certeza que eles vão vir totalmente motivados para o Maracanã, como a gente também, porque eles acreditaram que a gente ia virar um jogo em 3 minutos. E a gente virou. Direitos iguais. Farei a mesma pergunta agora relativa ao Flamengo. O quanto essa derrota, bem expressiva para o Atlético Paranaense, influencia para o jogo de domingo? Há uma diferença, na minha opinião, Loirão, além de desempenho, né? O São Paulo não fez um jogo tão ruim assim não como o do Flamengo. Outro ponto que eu acho que tem uma diferença muito grande. A minha sensação, olhando de fora, que o ambiente do Flamengo ele não é um ambiente bom, não é um ambiente saudável. Por vários motivos a gente falou aqui ao longo dessa semana, ao contrário do que o São Paulo vive. Apesar do São Paulo ter perdido o jogo, aparentemente tem um ambiente muito saudável no São Paulo. A organização, desde a chegada do Dorival, a motivação dos jogadores tendo bom desempenho em alguns momentos. Denilson, são 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. É assustador? É assustador pelo elenco que tem. Mas se a gente analisar os jogos que o São Paulo acabou perdendo durante o Campeonato Brasileiro, o São Paulo não teve um jogo ruim. O América, só para citar um jogo aqui, o jogo do América, no finalzinho, uma falha de marcação já na reta final, acabou perdendo o jogo. Agora, final é final, né, Loirão? Assim, independe do ambiente que o Flamengo está vivendo, que o São Paulo. É uma decisão. Óbvio que se o São Paulo não ganhar, cria aí uma responsabilidade muito maior por causa da posição na classificação. Seguiremos com o assunto, mas antes, recadinho, hein, Dedê? Meu Deus, hein? Aquela respirada, né, pai? Que o pai merece, né? Quero falar da expulsão do Gabigol. Justa, não? Loirão, justa. Eu acompanhei o jogo ontem, foi um dos piores jogos do Flamengo na temporada. O Gabigol, assim, eu falei aqui no intervalo aqui você estava acompanhando o Flamengo? Eu acompanhei o Flamengo também ontem, simultaneamente. Na TV São Paulo e no iPad Flamengo. Fazendo a lição de casa, Loirão. Assim, o Flamengo fez um dos piores jogos na temporada. Assim, o Davi Luiz, que jogou ali como um volante, péssimo, não conseguiu em nenhum momento ser produtivo, um time muito distante. Thiago Maia como lateral estranho, né? Mas ele não tinha opções. Muito, muito estranho, assim. Ele poderia, de repente, jogar o Léo Pereira para lateral, centralizar o Thiago, trazer o Davi Luiz para a posição de origem, enfim, fazer algumas mudanças táticas dentro do jogo, sem mudar as peças, mas ele preferiu manter essa formação. Se a gente pegar o primeiro gol, por exemplo, do Vitor Bueno, que fez mais uma boa partida pelo Atlético Paranaense, que é esse gol que a gente está vendo agora, uma liberdade para finalização, ninguém diminuiu o espaço. Ou seja, o Flamengo não fez um jogo vistoso, tecnicamente. É o gol do Kaká, né? Você está falando, né? Do zagueiro. No rebote, que aí o Matheus acaba dando um rebote ali na finalização do Vitor, aí o Kaká acaba fazendo o gol. Mas desde o escanteio, né, o posicionamento, tinham praticamente 8, 9 jogadores do Flamengo contra 4 do Atlético Paranaense dentro da área. Então, assim, um time bem desorganizado. E aí o Atlético Paranaense soube usar uma questão também, acho que psicológica, né? O Flamengo já entrava pressionado, a gente falou ontem aqui da pressão que o Flamengo recebeu antes da partida, falamos que era desnecessária essa cobrança, eu acho que os jogadores acabaram sentindo
dessa pressão, porque tecnicamente, fisicamente, o time não conseguiu demonstrar nada no jogo de ontem. Óbvio que eu falei aqui antes, e até para não ser incoerente, tem uma questão emocional e de ambiente que pode ter um peso, mas decisão é decisão. O Flamengo tem dentro do vestiário jogadores extremamente experientes e com conhecimento de decisões muito grandes que eles podem realmente fazer a diferença na final. Tinha uma curiosidade para ver outra vez o Pedro e o Gabigol atuando juntos. Não funcionou para essa partida, o Gabigol expulso. A gente viu um Flamengo realmente bem desorganizado, mas tem também o mérito do adversário que está interessado só no Campeonato Brasileiro, que estava focado na partida, mesmo jogando em Cariacica, a torcida do Flamengo, que já recebeu o time de maneira errada, na minha opinião. Espera acabar o jogo, aí protesta, ou espera passar a Copa do Brasil, mas aí já cria mais pressão, coloca muito mais lenha na fogueira, quando você já recebe o time no aeroporto daquela maneira. Mas independentemente disso, o Atlético Paranaense aproveitou os espaços, conseguiu controlar o jogo, mostrou mais entrosamento do que essa escalação específica e talvez o Flamengo realmente estivesse pensando na Copa do Brasil e não conseguiu encarar a partida como ela mereceria. Eu concordo 100% com você, houve muito espaço o Atlético... Na verdade, Leirão, em nenhum momento o Flamengo tirou o Atlético Paranaense da zona de conforto. O Atlético Paranaense tinha liberdade para tocar bola, para acelerar o jogo, para diminuir. E o Atlético tem jogadores também com uma certa experiência, eles conduziram bem o jogo, aproveitaram as oportunidades e o Flamengo em nenhum momento conseguiu ter o poder de reação. Olha, hoje tem um jogo bem importante na tabela do campeonato, que é Santos e Cruzeiro. Tá aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, porque o clima tá pesado no Mengão. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.